Bom dia, meu nome é Wesley Vrust. Eu gostaria de falar um pouco sobre avaliação por competências. Esse trabalho é do curso de ensino e aprendizagem para jovens e adultos e faz parte da disciplina avaliação da aprendizagem de jovens e adultos. Eu gostaria de começar primeiro falando sobre avaliação. A avaliação é um processo que durante muito tempo na escola tradicional ela esteve centrada na pessoa do aluno. O foco da avaliação, e em algumas escolas e em muitos ambientes ainda é esse, sempre foi o aluno. Numa nova perspectiva surgida há algumas décadas, esse foco sai do aluno e vai para o processo de ensino e aprendizagem. E aí outros componentes devem ser avaliados para que esse processo de ensino e aprendizagem seja revisto, seja modificado para que a aprendizagem do aluno, por exemplo, tenha sucesso, seja bem sucedida. Então você vai ter, além do aluno, o professor, a escola, o currículo, a comunidade, a família também desse aluno, todos esses componentes fazem parte da avaliação do processo de ensino e aprendizagem. O professor Nilson Machado, em um vídeo aqui no YouTube, eu vou colocar o link inclusive nos comentários aqui abaixo do vídeo, né? Ele vai falar sobre competência, né? E ele vai elencar 3 componentes desse processo de ensino e aprendizagem. E vai ser interessante a gente observar essas falas, o que ele fala sobre esses 3 componentes, que ele elenca o professor, o aluno e a escola. E apresenta critérios para que se possa averiguar a competência desses 3 componentes. E é interessante porque, sabendo desses critérios, fica mais fácil avaliar, por exemplo, a competência de parte desse processo de ensino e aprendizagem. Nós não vamos falar aqui de todo o processo de ensino e aprendizagem, mas poderemos ter um foco um pouco maior do que aquele que era apenas colocado sobre o aluno. Vamos também colocar sobre a escola e sobre o professor. O professor Nilson Machado, antes de falar da competência do aluno, do professor e da escola, nos apresenta 3 características da competência em si. A competência ela se refere a pessoas e não a objetos, a coisas. Não existe um livro competente, um computador competente, existe uma pessoa competente. Então ele está falando da pessoalidade da competência. Ele fala também que existe um âmbito da competência. Ninguém é competente em tudo, em todas as áreas, em todas as questões. Então você tem um âmbito, em determinado âmbito você vai se tornar competente, você vai se dedicar a alguma questão, você vai saber sobre uma determinada área e isso te dará competência naquela área. E outra questão que é relativa a isso é a mobilização. Você sabe para exercitar esse conhecimento. Então com o conhecimento você vai mobilizar-se para uma realização de alguma tarefa, de alguma ação, né? O conhecimento ele tem que nos mobilizar para que haja competência nesse conhecimento, né? Não basta simplesmente conhecer, é importante que o conhecimento gere também uma ação para que esse conhecimento seja parte de um processo de competência. Ao mesmo tempo também, se você realiza uma ação e não tem um conhecimento naquela área, você também não está sendo competente. Quando ele se refere ao aluno, ele apresenta também 3 características para que nós possamos averiguar a competência desse aluno. O aluno tem que ser capaz de se expressar. Ele tem que ter uma expressão de si e uma compreensão do mundo. Essa expressão de si é uma linguagem. Ele tem que ser capaz ele tem que dominar uma linguagem, né? Ele tem que ser capaz de se expressar. Outra questão que ele vai falar
é que esse aluno tem que saber lidar com a argumentação e com a decisão. Ele se refere ao fato de que o aluno, para construir um conhecimento, ele vai ter que criar um raciocínio argumentativo, ele vai ter que lidar, inclusive, com conhecimentos contraditórios. Quando ele está estudando história, geografia, ele vai aprender questões e depois ele, mesmo com esses conhecimentos contraditórios, ele vai ter que tomar uma decisão para poder entrar em ação. Ele vai ter que finalizar essa cisão que os argumentos possam gerar na cabeça dele, na mente dele, e formalizar uma conclusão, chegar a um momento de tomar uma decisão com esses argumentos. Outra questão, que é a terceira questão que ele vai falar, é que o que o aluno aprende na escola tem que ser contextualizado. E é necessário que o aluno possa ir além dessa contextualização, que ele possa extrapolar os limites que o conhecimento que é oferecido a ele apresentam. Isso faz com que o aluno esteja, na verdade, gerando novos conhecimentos, né? Ele vai falar agora também do professor, e para o professor ele apresenta cinco características, né, que nos vão permitir averiguar a competência do professor. Normalmente o professor é mais exigido. Então ele fala do primeiro competência: o professor tem que ser um bom mediador, porque o professor medeia os conflitos que acontecem nesse processo de ensino e aprendizagem. Por exemplo, existe um conflito entre o interesse da escola e o interesse do aluno nesse processo de ensino e aprendizagem. E o professor vai lidar com esse conflito, vai fazer uma mediação e aproximar um do outro nesse processo. Outra questão é que o professor também deve ser capaz de fazer um mapeamento do que é relevante e do que não é relevante. É muito fácil hoje em dia os alunos terem acesso a muita informação, a muitos conhecimentos, mas é o professor que vai ajudar esse aluno a saber o que é importante para ele, o que é mais importante também, dentro até do próprio interesse que o aluno tem de conhecimentos, de determinada área que atrai mais aquele aluno. O professor será capaz, competente, de mostrar para esse aluno o que é mais importante. O professor também é capaz, ele é competente para tecer relações entre os conhecimentos acadêmicos, por exemplo, e a vida e realidade desses alunos. Esse link, essa relação que o professor faz entre o conhecimento acadêmico e a vida do aluno vai auxiliar a atrair a atenção do aluno para o conhecimento e também vai facilitar a aprendizagem do aluno. O professor também deve ser apto, competente para contar histórias, para fabular. Uma boa construção de narrativa ajuda o aluno também no processo de ensino e aprendizagem. Outra questão que ele vai falar é que o professor tem que ser competente também para exercer uma autoridade. Ele, de certa forma, é ele quem vai controlar esse processo de ensino e aprendizagem na sala de aula, sem autoritarismo, mas com autoridade. E sem impedir, por exemplo, que o aluno seja sujeito também do seu próprio processo. O aluno é que vai construir a sua aprendizagem com o auxílio do professor e com o controle do professor na sala de aula desse processo também, mas sem apagar a capacidade do aluno de controlar o seu próprio processo de ensino e aprendizagem. Quando ele vai falar sobre a escola, ele apresenta apenas uma característica que irá nos ajudar a avaliar a competência da escola. E ele fala que não basta na escola apenas o espaço-aula. É importante que a escola crie outros espaços de aprendizagem, maiores ou menores do que o espaço-aula. E ele fala, por exemplo, de palestras, ele fala de uma peça de teatro que os alunos podem ser levados a assistir, de um jornal que esse aluno pode ler, de um livro, de um filme que ele pode assistir. Todos esses outros espaços vão auxiliar no processo de ensino e aprendizagem do aluno. E eles devem ser oferecidos pela escola, né?
Esses espaços também vão auxiliar para que o professor também crie uma relação mais individualizada com os alunos e possa lidar com cada aluno diretamente. Isso também fará com que essa avaliação, esse processo também seja melhor construído, né? Eu espero ter ajudado a construir esse processo de avaliação de competências dentro do processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que, tendo esses critérios apresentados pelo professor Nilson, nós seremos mais capazes de avaliar a competência de todo o processo de ensino e aprendizagem. Aqui nós focamos mais o aluno, o professor e a escola. Obrigado.